Salve, galerinha do 7º ano, e aí, beleza? Estamos iniciando nossa aula de História do Recife, tá certo? Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso debate sobre os lugares de memória da escravidão, da resistência e da cultura negra no Recife. Então, a aula que a gente começou na semana passada, a gente vai dar sequência hoje, destacando alguns lugares, alguns marcos da cidade, né, que valorizam, que nos ajudam a pensar, a lembrar aqui, né, dessa história incrível que é essa, né, resistência, essa luta, né, da população negra, marcando ainda, né, as nossas celebrações, Dia da Consciência Negra, embora seja um tema que está sempre presente nas nossas aulas, né? Bom, quero agradecer a Liza, né, nossa intérprete de Libras, fazer esse trabalho importantíssimo para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, né, que sejam de fato, né, inclusivas, tá? E aí também eu quero agradecer ao... Que é isso, rapaz? Corta aí para ele, vamos apresentar aí quem é que está aqui conosco hoje. Temos o nosso amigo Urso aí. Quem será esse sujeito aí, né? Vai ficar aí. Não bota não, Billy, o nosso link não. Vamos ver se o pessoal adivinha aí quem é que está aí por baixo dessa máscara aí. Ele tá com saudade do carnaval, só pode ser um negócio. Aproveitou aí o final da aula do professor Revo, tá certo? Ó, quem quiser interagir com o nosso Urso aí da sexta-feira, é só usar o nosso aplicativo do Educa Recife, né, Urso? Vai aparecer aonde, Urso? Mostra onde é que vai aparecer os nossos QR Codes, diga aí. No canto da tela. No cantinho aí da tela vocês podem fazer a leitura do QR Code, vai ser direcionado para o aplicativo do Educa Recife, tá certo? Bom, não posso baixar agora, professor, mas vocês podem fazer isso depois, vocês podem ir direto para a loja, coloca lá, Educa Recife, vocês podem também assistir novamente a nossa aula no YouTube, tá certo? Nossa página lá do Educa Recife estão todas as nossas aulas, né? Então vocês podem assistir lá, tirar dúvidas, enfim. Então tá lá à disposição de vocês. Só não assiste a aula quem não quer, tá bom? Olha só. Então, gente, ó, eu quero lembrar aqui 3 palavras que estão ligadas na nossa aula passada, tá? E que então, são muito importantes para a gente pensar esses lugares de memória da escravidão, tá certo? Que é essa? Escravidão, são essas, na verdade. Escravidão, resistência e memória. Não, são 3 aspectos que precisam ser pensados e vão ser pensados por nós em nossa aula para, né, lidar com essa população, né, com essa história importante que a gente está abordando aqui, né, de memória, de resistência, de luta e de valorização da cultura negra aqui no Recife. Como a professora Suzana falou na aula passada, né, afro-recifense, né, vamos fazer esse recorte aí, tá? E aí eu chamo a atenção para esse lugar, para esse espaço aqui, tá? Esse espaço aí, ó, é a Cruz do Patrão. A Cruz do Patrão que eu já trouxe aqui em outras aulas, mas sempre é muito importante a gente chamar a atenção aqui, ó. Ele é um dos símbolos da história da escravidão e cultura negra da cidade do Recife, precisa ser pensado dentro dessa perspectiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, a Cruz do Patrão, ela já estava presente no cenário do Recife desde o século XVI. Então, a gente tem as gravuras do período holandês, já mostra a Cruz do Patrão, não exatamente essa, mas no lugar dessa, outra em madeira, que servia como, né, referência para os navios entrarem no porto do Recife. Essa construção, esse monumento, ele foi erguido no século XIX, também com o mesmo propósito, para alinhar ali os barcos, né, para servir como referência para a entrada no porto. Acontece que vários cronistas do século XIX falavam, né, e escreveram que muitas pessoas escravizadas que vieram no trato atlântico, no comércio atlântico, né, vieram nos navios negreiros, que chegaram aqui, ficaram doentes, morreram, né, simplesmente foram sacudidas nessa área aí do porto, no extremo norte do porto do Recife, próximo à Cruz do Patrão. Então era de descarte de corpos de pessoas negras escravizadas, assim como as que já viviam aqui. Então era muito comum essa cena no Recife, pelo menos é que os cronistas deixam transparecer, mas também foram lugares, segundo, né, pesquisadores, como foi o célebre sociólogo Gilberto Freire, que eram lugares de celebrações, né, da cultura afro-brasileira, né, enfim, as culturas africanas, sobretudo as questões religiosas, né, das religiões de matriz africana, né, da Umbanda, do Candomblé, enfim. E aí, nesse modo, a Cruz do Patrão acabou ficando marcado enquanto, né, esse lugar que fala sobre
né, a escravidão, fala também sobre manifestações religiosas, culturais dessa população negra ao longo da história do Recife. Eu preciso chamar a atenção disso porque, assim, atualmente, a Cruz do Patrão ela é muito tratada como um lugar mal assombrado, né? Então eu sempre digo, olha, a brincadeira do mal assombro e tal, ela é válida, né? Mobiliza as pessoas, mas penso que já é hora daqui no Recife a gente debater muito seriamente quais são os lugares que falam sobre os horrores da escravidão. A sociedade brasileira precisa discutir que a escravidão foi um dos maiores horrores da história da humanidade. E assim como a gente tem lá na Alemanha, por exemplo, na Polônia, os museus do Holocausto, né, os campos de concentração, como o de Auschwitz na Polônia, ele é aberto para visitação, para que as pessoas possam pensar o que foi o horror do Holocausto, onde os nazistas mataram, né, milhões de judeus, de comunistas, de ciganos, de pessoas homoafetivas, enfim. Aqui no Brasil, a gente precisa pensar também que lugares são esses que representam, né, essa história dessa grande tragédia humana que foi a escravidão. E a Cruz do Patrão é um desses símbolos do Recife, então não dá mais, pelo menos eu como professor de história, eu sinceramente me incomoda essa abordagem do mal assombro sobre esse lugar apenas, esquecendo essa história da escravidão, assim como outros lugares que a gente vai falar há pouco, essa história de luta, de resistência e de sofrimento dos nossos antepassados negros, né? Dos nossos antepassados, de modo geral, que ajudaram a construir a nossa sociedade, apesar de tanta violência. Tá? Então, é sobre isso que a gente está discutindo aqui em nossa aula, tá bom? Então, olha só, gente, a gente vai seguir o objetivo da nossa aula, né? Foi basicamente o mesmo da aula passada, então, ó, discutir, continuar, né? Vamos continuar descobrindo os lugares de memória da escravidão, resistência e cultura negra na cidade do Recife, né? Então, olha, vou passar aqui, ó, o nosso urso já mudou aqui, né? Então, vamos ver quem é que está aqui no nosso chat, né? Vamos lá, professor Luciano, nosso amigo chicleteiro. Aí acharam que eu não vinha hoje, não foi? Mas a gente tá aqui, pessoal. Então estamos aqui no chat, aqui ó, com a ajuda aqui do nosso mascote, a Laúça, né? E daqui a pouco ela prometeu aqui que ela vai tentar fazer um negócio aqui, professor. Mas eu não vou revelar não. Se conseguir, eu aviso. Então, pessoal, vamos interagindo no chat aí. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer colocação aí, vocês vão fazendo aqui que a gente passa para o professor Henrique, ok? Então, vamos lá. Olha, aqui no Educa Recife é assim, sabe? A gente, quanto professor, sabe que a sala de aula é uma emoção, é uma maravilha. O professor adora estar em sala de aula. Aqui a gente está em estúdio com câmera, né? Está faltando esse contato com os estudantes, mas a gente fala com vocês a partir daqui. Mas o pessoal daqui sempre dá um jeito de trazer esse universo da sala de aula, da emoção, das surpresas para cá, né? E às vezes rola umas aleatoriedades também, né? Às vezes acontece um negócio aleatório aqui, nem a gente espera, estou sentindo que vem coisa por aí, já comecei a ficar preocupado desde já. Mas é isso aí, vamos embora, né? Quais são os lugares que eu vou destacar aqui para vocês? Assim, ó, vamos retomar esses lugares de memória. Então, na aula passada eu expliquei o que eram esses lugares de memória, né? Que se referem a espaços ou monumentos que estão relacionados às nossas histórias, ao nosso passado e promovem ou provocam reflexões sobre o passado e o presente, e que esses lugares de memórias podem ser individual ou de um grupo específico, ou pode ser lugares de memórias coletivos, tá certo? Assim também como nós temos nossos lugares de memória formais ou informais. Eu lembrei, por exemplo, que um lugar individual ou de uma família, um grupo específico, pode ser a sua própria residência, onde você lembra do seu passado, a sua infância, né? No caso de vocês não é tão distante assim, né? No caso do professor Luciano é tão distante essa infância, não no meu caso também, né? Sou muito jovem, mas é o seguinte, então é o seguinte, né? A gente lembra um pouco do passado, a gente recorda sobre nossas histórias, né? Então é bem isso. Ou pode ser coletivo, quando a gente fala de um monumento que lembra a história de uma sociedade, da cidade, né? Pode ser formal, como um museu, que é organizado para ser um lugar de memória, ou pode ser informal, que é, de repente, né, uma praça, né, enfim, algo que não foi construído com o objetivo de relembrar a história, mas que as pessoas acabam, né, relacionando aquele espaço a algum momento específico da nossa história. Então, na aula passada eu expliquei tudo isso, mas vamos lá mostrar algum desses lugares que eu quero destacar hoje. A Rua do Bom Jesus, eu vou retomá-la, porque eu já falei, inclusive, também em aulas. A Rua do Bom Jesus é uma lindeza, o nosso robozinho está dizendo, é uma muita lindeza em nossa cidade. Em outras aulas eu já falei para vocês que
ela é considerada uma das ruas mais bonitas do mundo, né? Uma beleza mesmo, mas é um outro espaço que precisa ser discutido dentro dessa perspectiva de lugar da memória, da escravidão, de luta, de resistência negra. Por quê? Eu vou cortar aqui dessa Rua do Bom Jesus na atualidade, essa imagem é realmente muito linda, para mostrar uma imagem do século XVII, no período que os holandeses, ou a Companhia das Índias Ocidentais, havia ocupado, né, Pernambuco. Essa aqui, ó, é uma pintura do Zacarias Wagner, é uma pintura por volta de 1640, né, mais ou menos daquele período. E vocês veem essa mesma Rua do Bom Jesus, ela está sendo vista aí no sentido norte e sul. E vocês podem observar aí, ó, gente, que essa rua, ela era, durante o período da presença da Companhia das Índias Ocidentais e durante algum tempo depois disso, ela era utilizada para a realização do comércio de pessoas escravizadas. Então, o Zacarias Wagner, que era um soldado, mas também fez algumas gravuras sobre Pernambuco, sobre o Recife, mostra aí senhores observando lotes, né, entre aspas, de pessoas escravizadas para eles comprarem. Se vocês analisarem bem aí a imagem, vocês vão ver aí que existem, né, até pessoas que estão ali, ó, uma pessoa escravizada com as mãos para cima, tá? E aí o senhor está observando nessas pessoas e outros grupos sentados ali ao fundo, né, esperando serem levados para serem comercializados. Então, é um pouco dessa história terrível da escravidão, mas a Rua do Bom Jesus, que hoje é marcada pela beleza, a gente fala muito sobre a sinagoga e tal, mas a gente precisa também falar sobre essa história da escravidão, da Rua do Bom Jesus enquanto espaço de comércio de pessoas escravizadas, tá certo? Então, é o primeiro lugar de memória, né, dessa escravidão, da resistência, né, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma outra coisa na imagem aí, ou quiserem chamar a atenção, por favor, falem aí com o professor Luciano, que ele vai repassar aqui, vai comentar aqui conosco. Qualquer hora, professor Luciano, pode interromper aí, tá? Tá de pra, boa. Para poder falar, tá bom? Tá de boa. Então vamos embora, né? Estou vendo aí já que a nossa Laúcia entrou aí no ritmo do chicleteiro também, né? Tá, é um caso sério. Essas aulas tá dezembro, pessoal. Estamos lá, né? Vamos chegando aí, né? Sexta-feira, mês de dezembro, último mês do ano, a gente vai com tudo aí, né? Nas nossas brincadeiras, mas também estudando aqui com muita vontade, né? Então a gente sempre faz esse trabalho da melhor forma possível. Quero destacar um outro lugar aqui para vocês. Essa aí, para muita gente, é surpreendente, né? Que é a Senzala Velha do Recife, gente. Ó, é o seguinte, como eu coloco aí, ainda no século XVI, que é o período que vai de 1501 a 1600, tá? Então, é o primeiro período de ocupação mesmo portuguesa aqui no nosso território. Existia no Recife uma das primeiras senzalas urbanas do Brasil. Servia para aprisionar as pessoas escravizadas que recentemente haviam sido trazidas da África. Tá? E ela é chamada de Senzala Velha porque mesmo no ano da invasão da Companhia das Índias Ocidentais, que a gente chama genericamente de invasão holandesa, em 1630, ela já era chamada de Senzala Velha. Então, só para você ver que se em 1630 ela já era Senzala Velha, era algo que realmente remontava o início da presença de pessoas escravizadas aqui no Recife. Essa Senzala Velha, ela é um marco nessa história da escravidão aqui no Recife, porque mostra, né, o início dessa exploração das pessoas escravizadas. Bom, nós não temos essa construção, não existe essa construção mais, claro, foi derrubada há muito tempo atrás, mas a gente pode localizar aqui para vocês, né? Existem alguns pesquisadores que acreditam que ela fica justamente na Rua da Guia, onde a gente tem marcado aí em azul. Eu estou colocando aqui referência para vocês ao Marco Zero, a Rua da Guia em azul, mas também tem a Rua Domingos José Martins, que é onde outros pesquisadores acreditam que essa Senzala Velha ficava, aliás. Então, basicamente, entre a Rua da Guia e a Rua Domingos José Martins, ficava esse armazém chamado de Senzala Velha, onde foram colocadas as primeiras pessoas escravizadas que vieram para aqui para o Recife, né, e que, enfim, ficavam aguardando serem levadas para serem vendidas como mercadoria. Então, a gente precisa lembrar um pouco dessa história aqui e como os lugares estão demarcados na nossa cidade. Tá certo, gente? Bom, seguindo aqui, eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? Então, essa mesma rua, né, essa Rua da Guia, era justamente o lugar onde residia um sujeito célebre, bastante conhecido dos estudos, né, dos historiadores, né, na cidade do Recife, que foi o José Maria, o Rufino José Maria, né?
O Rufino, gente, ele era morador, né, ele foi registrado como morador na Rua da Senzala Velha, como ela era lembrada, né, no século XIX, como ela era chamada no século XIX. Então, o Rufino, ele foi um sujeito que, né, trazido da África enquanto escravizado, atravessou o Atlântico. Ele trabalhou enquanto escravizado no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, onde ele conseguiu a liberdade, veio para o Recife, e aqui no Recife ele chegou a trabalhar, inclusive, no navio negreiro, como cozinheiro. Mas o interessante do Rufino, né, que ele era chamado de um alufá, o alufá que era justamente o seguinte, né, é uma liderança islâmica. E o interessante dessa história toda é porque é o seguinte, nós tínhamos uma presença muito marcante de pessoas escravizadas que veio ali da Costa do Ouro, do Mali, tá certo, da região do Mali, de Gana, que eram pessoas que eram islâmicos, né, de religião islâmica, do islamismo. Vocês estudam isso em história. Né, era uma região de expansão do islamismo e muitos escravizados, né, muitos africanos islâmicos foram aprisionados e trazidos para o Brasil enquanto escravizados. E aí, essa circulação de pessoas islâmicas, né, enfim, praticantes do islamismo, né, se reuniam, se organizavam. E o Rufino, ele era uma das lideranças dessas pessoas. Tudo isso foi publicado no livro chamado O Alufá Rufino, né, do professor daqui de Pernambuco, professor Marcos Carvalho, grande abraço para ele, grande professor, historiador, pesquisador, junto com o professor Flávio Gomes, do Rio de Janeiro, né, e também com o professor João José Reis, lá da Bahia. Então fizeram esse trabalho, né, pesquisando os documentos do Rufino, que inclusive trabalhava num navio que foi aprisionado pelos ingleses no período que o tráfico já era proibido, e que, né, nós ficamos sabendo mais sobre sua história a partir desse documento que os ingleses produziram. Né? Uma história fantástica, está aí nesse livro, O Alufá Rufino, um grande livro de história. Mas o importante é o seguinte, que o Rufino, a gente também conhece que ele morava na Rua da Senzala Velha, ou atual Rua da Guia, porque houve uma operação policial que estava sempre reprimindo pessoas escravizadas, sempre desconfiando da população negra na nossa cidade, onde eles festejavam, se reuniam, faziam batuques, justamente para tentar evitar o que seria uma possível rebelião de pessoas escravizadas. Então havia essa desconfiança de que as pessoas escravizadas pudessem se revoltar, né, ali por volta de 1853, então ele acabou sendo preso, depois foi solto, né, mas ficou aí marcada essa história que essa liderança islâmica, né, de pessoas livres, libertas ou escravizadas negras, islâmicas também, pudessem fazer um grande levante. Na Bahia, aconteceu em 1835 o levante dos malês, né, a revolta dos malês, foi uma das grandes revoltas de pessoas escravizadas no Brasil, e aí é importante, né, a gente, né, fazer essa relação. Aqui em Recife, havia sempre esse temor por parte dos proprietários de que pudesse haver um levante. Então, essa história dessa região fala um pouco sobre isso, tá? Um outro ponto que eu vou destacar aqui é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Gente, a Igreja do Rosário, né, foi construída pela Irmandade do Rosário dos Homens Pretos após a expulsão da Companhia das Índias Ocidentais. Então, foi uma igreja que começou a ser construída ali entre 1654 e 1663. Tá? E depois as suas obras se estenderam até o início do século XVIII, até 1700 e diante, tá? 1710, né? Então, depois a gente pode trazer uma data mais específica aí. Mas é uma igreja que realmente foi construída durante a segunda metade do século XVII, entre 1654 e 1700. Bom, fica aí com esse marco. O importante é que essa irmandade era composta por pessoas negras, livres, libertas e escravizadas, tá? Então, essa irmandade, ela atuou de forma, né, como aquela sociedade era, contraditória, né, uma sociedade hierarquizada, baseada na escravidão. A escravidão era algo muito difícil de resistir, mas o que acontece é que essa irmandade, em alguns momentos, chegou até a possuir pessoas escravizadas, mas também comprou e possibilitou a alforria, a libertação de outras pessoas escravizadas. Ajudava os irmãos negros, que eram algo muito presente em todo o mundo português. É possível encontrar irmandade do Rosário dos Homens Pretos no mundo português inteiro. Então, ela, né, organizava o mundo do trabalho, ajudava a articular, né, as pessoas escravizadas, ganhadores, como a gente chama, né, sujeitos escravizados de ganho, que muitas vezes eles não estavam presos numa senzala. A escravidão urbana é bem diferente da escravidão, né, no rural. Né? O sujeito não estava preso
numa senzala, muitas vezes ele circulava pelas cidades, o Senhor dizia assim, olha, é o seguinte, volte com tanto aqui no final do dia, e aí, né, a pessoa, né, a pessoa escravizada tinha que circular, né, pela cidade, né, oferecendo seu trabalho, seja carregando mercadoria, seja executando algum tipo de serviço, caso ele fosse especializado, e poder voltar com algum ganho para o Senhor. Muitas vezes ficava até consigo uma parte, para quem sabe no futuro comprar alforria. Então era uma história de resistência. E aí a Irmandade ajudava a organizar o trabalho desses sujeitos, mas também realizava as festas, as celebrações e os encontros dessa população negra no Recife. Então muitas das batucadas, né, dos eventos que vão inclusive dar origem, né, ao maracatu que nós temos na nossa cultura tão importante, está associado a essa Irmandade, está associado a esse lugar aí, essa Igreja do Rosário, que ela é importante como um marco mesmo de reunião, de organização, né, de celebração, do ecumenismo, que quer dizer justamente é quando várias religiões elas estão presentes no mesmo espaço, há uma maior, né, às vezes até um entendimento, às vezes uma sobrepondo a outra, uma mistura, né? Então desse ecumenismo religioso que existe também na nossa cultura, né, onde as religiões de matriz afro, né, brasileiras, né, estão às vezes muito associadas ao catolicismo, né, como era a Irmandade do Rosário, né, a associação católica, mas que, né, inseria ali muitos elementos também africanos. Então a africanidade está, né, presente aí no catolicismo, na religiosidade, na festa, na luta, na resistência, na organização do trabalho, em tanta coisa. Então essa igreja ela acaba simbolizando muito isso, né? Então é isso. Professor Luciano, como é que estamos aí, né, no nosso chat? Até então, o pessoal só interagindo aqui, só dando bom dia, o pessoal deve estar entendendo tudo bem direitinho aqui, porque a gente está sem nenhuma questão aqui. Certo, gente. Qualquer questão aí, qualquer observação, queiram que eu comente alguma coisa aí a mais, por favor, façam isso aí, tá certo? Mas é importante, ó, eu destaquei aqui onde é que fica nessa Igreja do Rosário, nesse pontinho azul aí. Como referência, em vermelho aí vocês têm o Marco Zero, tá? E em amarelo, quase laranja, né? Acho que é um laranja aí, né? Tem uma dificuldade sempre com essas cores. A gente tem o Palácio do Governo do Estado de Pernambuco, né? Na famosa Praça da República, onde a gente tem o Palácio do Governo, tem o Teatro Santa Isabel, o Palácio de Justiça. E em azul ali, no bairro de Santo Antônio, nós temos a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, tá? Então, outro lugar importante, um marco na nossa história, né, do nosso trato hoje, né, de escravidão, de resistência, da cultura negra. Vamos falar sobre mais um espaço aqui, Pátio do Carmo. Gente, o Pátio do Carmo, muito importante também, gente. O Pátio do Carmo, assim, a Basílica, o Convento do Carmo, né, ela abriga, enfim, a nossa... enfim, a religiosidade católica, né, Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade do Recife, tá? Então, ela começou a ser construída logo após a expulsão da companhia, né, das Índias Ocidentais, dos holandeses, em 1654, e representa um marco, né, na história e cultura do Recife, sobretudo no que se refere às celebrações religiosas e festas populares, né? Lembrando que a festa Nossa Senhora do Carmo é uma das maiores do Recife, tá? Então é interessante porque a gente está entrando agora na festa Nossa Senhora da Conceição, muita gente acha que ela é a padroeira do Recife, na verdade a padroeira do Recife é Nossa Senhora do Carmo, e a Nossa Senhora da Conceição é também uma história de uma devoção popular muito interessante, que inclusive a gente vai tratar aqui nas próximas aulas, tá, beleza? Mas é o seguinte, gente, aproveitando que a gente está no clima da festa, né, que está chegando aí. Então o Pátio do Carmo é mais um desses lugares que demarca um pouco dessa história, né, da afro-recifense, né? Então, por quê, gente? Ó, primeiro a gente tem aí que esse Pátio do Carmo, como a gente vê na gravura do Luiz Lapres, que é enfim, fez algumas gravuras que a gente já trouxe em nossas aulas, né? A gente sempre traz o Luiz Lapres, que é um suíço. Então, o Pátio do Carmo era bastante marcado pela presença de negros livres, libertos e escravizados, praticando, né, o comércio, realizando serviços, festejando, resistindo, tá? Então, era de fato algo muito presente. Esse Pátio do Carmo que a gente vê aqui, ó, a gente está vendo essa área à frente da igreja, ela era muito movimentada por essas pessoas escravizadas, então era um ponto que demarca bem,
né, essa presença negra na cidade, que está em todo lugar, claro, mas a gente precisa, né, chamar atenção aqui. Aqui a gente tem também uma outra gravura do Franz Heinrich, né, que traz aí o Pátio do Carmo no século XIX, tá? Então, a gente pode ver tanto na do Luiz Lapis, quanto, não é, a do Heinrich, a presença de pessoas escravizadas circulando aí no Pátio do Carmo. Mas tem uma outra história que a gente precisa dizer aqui, ó. Foi justamente na Praça do Carmo que foi levado os restos mortais do Zumbi dos Palmares após ter sido morto no Quilombo dos Palmares. Então, na luta, né, contra o Quilombo dos Palmares, o Zumbi foi morto e provavelmente a cabeça dele foi exposta lá onde hoje é o Pátio do Carmo, né, como forma de dar o recado do Estado português, mostrar, né, a violência e a autoridade do Estado português, meio que um recado para que os outros sujeitos negros, escravizados sobretudo, não tentem resistir. Mas mesmo com isso, a população negra continuou resistindo, lutando, inclusive contra a escravidão, né? Haja vista que eu falei na aula passada, né? A história, por exemplo, do quilombo do Malunguinho aqui em torno do Recife, foi um dos muitos quilombos urbanos que existiam na cidade, como é o caso do Pátio do Terço, da Casa de Badia, né? Que são quilombos, até hoje, quilombos contra espaço de resistência, tá? E aí, gente, já finalizando, a gente vai falar de 2 pontos aqui. O Mercado de São José, que a gente já mostrou aqui quanto um mercado muito importante. O robozinho pergunta qual a relação com a cultura negra. Então, gente, é um mercado, ele foi construído em 1875. Estou colocando aí para vocês também as referências. Ali está o Marco Zero, aqui está o Mercado de São José, tá? Então, no bairro de São José, é claro. Mas o importante é o seguinte, esse mercado, né, construído ali naquela arquitetura do final do século XIX, em ferro, com projetos do Lettier e do Vautier, né, 2 arquitetos, o Lettier daqui da Câmara do Recife, o Vautier lá na França, organizou esse projeto do Mercado São José, mas o importante é o seguinte, que ele é um espaço que reúne história, comércio, mas também essa cultura, né? A cultura popular, o artesanato, e é um dos lugares onde mais a gente pode encontrar artigos, por exemplo, né? Que são necessários para as celebrações das religiões de matriz africana, né? Ou religiões afro-brasileiras. Então, né, como eu falei, a Jurema, a Umbanda, o Candomblé, então muitos artigos importantes para as celebrações são vendidos no Mercado de São José. É um lugar que durante tanto tempo, embora tentasse impedir, mas essa presença dessa cultura negra sempre teve tão marcante nesse grande centro de cultura e de comércio da cidade do Recife. Então vale a pena a gente também conferir, sentir, né, um pouco da África também no nosso Mercado de São José, dessa cultura brasileira, né, no Mercado de São José, tá? Então é um outro lugar que eu queria destacar. E para finalizar, a gente fecha com festa. A Terça Negra, gente, a Terça Negra, ela não está acontecendo atualmente, assim como muitas outras festas, mas representa a celebração, as celebrações, né, dessa população negra, da cultura negra na nossa cidade. Ela acontece no Pátio de São Pedro, outro pátio importante da nossa cidade, e marca essa história da cultura negra. Então as pessoas vão lá para celebrar, né, para cantar, para dançar, para né, lidar com a religiosidade, né, de cada um e nesse processo de valorização. Então, a festa da Terça Negra, para quem já foi, né, é uma festa interessantíssima e marca essa presença, né, dessa africanidade, dessa população afro-recifense, essa cultura afro-recifense na nossa cidade. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, gente, para que vocês pudessem observar e pesquisar mais e conhecer um pouco mais. Mas também eu quero saber o seguinte de vocês, e no bairro de vocês? No bairro, a gente falava do centro do Recife, mas quais os lugares do bairro que você mora que representa tão bem essa história de luta, né, da cultura, né, dessa cultura brasileira, de matriz africana, tá certo? Então vamos lá, coloquem aí, né? Vocês podem falar com seus professores, pedir para os professores comunicarem para mim. Aí, quem sabe entrar na próxima aula, eu quero saber, né, que os maracatus, os afoxés, né, as rodas de samba, né? Porque, por exemplo, a Terça Negra começou numa roda de samba no Recife, né? Na casa de samba, tá? E o Davidson, né, nosso operador aqui, que
que né, gosta do sambinha, e aí né, o samba né, foi um marco, né? Então no bairro de vocês provavelmente tem um desses espaços. Tá? Então é isso, gente. Vamos fazer essa pesquisa, tá certo? E é isso, né? Professor Luciano, vamos... Luciano agora foi-se embora, professor Luciano, voltou aqui o nosso Alaúça. Então, professor Luciano, Laisa, muito obrigado, viu, Laisa? Aí fica aí com o professor Luciano, ele já sextou, parece que ele vai sair daqui, vai arrumar um carnaval, cuidado aí, o carnaval dele mesmo aí, e é isso aí, galera. Sextou, façam a atividade, façam a pesquisa, beijos, abraços para vocês, tchauzinho.